Sorria! No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como lidar com essas criaturas aqui para poder trazer esse conhecimento para dentro do software 3D e fazer com que os seus renders fiquem muito mais profissionais e artísticos. O conhecimento de fotografia é essencial se você quer renderizar decentemente, porque você pode ter uma cena incrível e tirar renderizações estáticas ou animações horrorosas dela. Então esse conhecimento vai ser crucial para você se destacar no mercado. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte é uma leve teoria, nada muito complexo, e na segunda parte você vem comigo dentro do meu computador, onde eu vou mostrar para você esses conceitos sendo aplicados na prática. Em fotografia, você tem um triângulo de 3 elementos que influenciam um ao outro. Esses elementos são o ISO, que significa sensibilidade do sensor, o shutter speed, que é a velocidade com que a foto fecha o shutter para poder capturar a tua imagem, e o f-stop, que é o quanto aquele teu obturador vai estar aberto. Cada um desses elementos modifica o visual da sua imagem. O ISO, ou a sensibilidade à luz, vai determinar quão limpa ou granulada a tua imagem vai ser. Quanto maior o ISO, mais granulado. O ISO é a sensibilidade do sensor da tua câmera. Então ele é curioso porque ele pode deixar a imagem mais granulada e mais clara. Então você tem que saber regular. De modo geral, quanto menor o ISO, melhor. Mas você tem que ajustar o ISO para o quão escuro está o ambiente que você está. Isso pode ser feito um paralelo dentro do renderizador com o número de samples que você está colocando na tua cena. Porque no final das contas a quantidade de granulado também vai depender das samples. Não é uma conexão direta, mas quanto mais samples, mais rápido renderiza e menos ruído tem. E depois do ISO nós temos o shutter speed. O shutter é a velocidade com a qual ele vai fechar e abrir para poder capturar aquela imagem. Quanto mais rápido for o shutter speed, mais rápido ela vai capturar a imagem, deixando menos luz passar. Isso vai fazer com que a imagem fique mais escura, porém, se você estiver capturando um elemento em movimento, isso vai deixar o teu elemento mais fixo, mais estático. Tanto que existem dois exemplos simples para você ver como que o shutter speed afeta o visual da tua imagem ou animação. Um shutter speed muito lento é muito bom para tirar foto de cachoeira, porque entrega aquela sensação de água corrente, enquanto que um shutter speed muito rápido é muito bom para você tirar foto do seu cachorrinho, porque se ele se mexer muito rápido, você vai ter ele ali congelado no tempo. Então o shutter speed vai determinar o quê? Uma coisa chamada motion blur, que é o desfoque de movimento causado por um objeto que está passando muito rápido na frente da tua cena. Quanto mais tempo o shutter fica aberto, mais ele captura a luz e mais vai ter aquele borrado de movimento. Então você tem que decidir se você quer ou não um borrado de movimento. Em exemplos de renderização para arquitetura, você pode querer o borrado de movimento se você tiver um carro passando na frente da sua cena. E o terceiro e último elemento desse triângulo da fotografia é o f-stop. O f-stop é o tamanho da abertura das blades da tua lente. Só que como o f-stop são calculados em frações, quanto maior o f-stop, menor a entrada de luz. Então ele é inversamente proporcional. Então assim, o f-stop ele vai aumentar ou diminuir a abertura das tuas blades, né? E isso vai fazer com que você tenha a opção de focar mais no objeto que está perto da lâmpada e desfocar atrás. Então você vai ter que tomar uma decisão, porque se você colocar o teu f-stop muito alto, ele vai focar muito no objeto que está perto da tua imagem e o desfoque do fundo vai ser muito grande. Se você tiver um f-stop muito baixo, você vai ter um foco infinito praticamente. Tudo na tua cena vai ficar focado. Agora vem comigo para frente do meu computador que eu quero te mostrar como utilizar esses conceitos na prática. Nessa cena aqui dentro do Blender, o que você vai ver vai ser o seguinte, você vai ver que eu tenho aqui uma câmera e temos aqui um longo corredor. Ele vai ser ótimo para demonstrar essas questões do shutter speed, as questões de foco, as questões de lente, tá? Então, vamos começar aqui pela renderização, né? Vou apertar a tecla Z e vou clicar aqui Rendered. Aqui que você vai reparar é que dentro do Blender ele vai carregando um pouquinho, e esse era o paralelo que eu queria fazer contigo. Eu vou desligar o Denoiser aqui, colocar o Max Sample aqui para 2, por exemplo. Você vai ver que fica um ruído enorme. Esse ruído ele parece um pouquinho com o ruído do ISO, tá? Mas como eu disse, não é a mesma coisa. Mas você pode interpretar, né? E dizer que a sua sensibilidade, a sensibilidade da câmera do Blender está aqui em 2048 samples e ele vai processar 2048 vezes a imagem, né? A luz que está entrando dentro da câmera para chegar nesse resultado que você está vendo aqui, beleza? O Shutter Speed dentro do Blender, ele tem um local especial. Você vai encontrar ele bem aqui na aba de renderização, Motion Blur, e daí você pode ligá-lo e determinar o Motion Blur a partir do Shutter Speed que ele dá aqui para você, de 0 a 1, tá?
Então assim, isso daqui vai ficar muito mais visível se você tiver um objeto em movimento na tua cena. Só para te dar um exemplo, vamos fazer uma animação bem tosca. A gente tem um macaquinho aqui em cima e eu fiz aqui ele cair, né? Tipo, ele tá só despencando através de uma Rigid Body Simulation. Então, se você der play aqui na sua animação e ver ele aqui no chão, quando a gente botar aqui no modo Rendered, o que você vai ver vai ser basicamente ele ali estático, parado, né? Como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, eu vou dar aqui um Ctrl B, vou selecionar apenas a região do macaquinho e nós vamos fazer um teste render aqui. Nosso primeiro teste render vai ser com shutter speed de 0.01 e vou renderizar e você vai ver o resultado que ele vai deixar. Com 0.1 você consegue observar que parece que o macaco está apenas parado no ar, né, flutuando. Isso é porque corresponde a um shutter speed muito rápido. Ele está fechando rapidinho e conseguindo capturar um objeto em movimento sem nenhum desfoque de movimento, sem nenhum motion blur. Por outro lado, se a gente vier aqui na nossa cena e aumentar o nosso shutter speed para 0.5, que era o valor original, e apertarmos render para renderizar, você vai ver um resultado totalmente diferente. Então aperta F12. E aqui você já começa a observar que conforme o Blender vai renderizando, ele vai borrando em volta do objeto, demonstrando um motion blur, porque o shutter está por mais tempo aberto e com isso ele está borrando mais a nossa imagem. Se nós aumentarmos isso aqui para o extremo e colocarmos esse shutter aqui em 1, você vai ver um resultado completamente diferente. O desfoque de movimento vai ser tão alto que o objeto basicamente desapareceu na frente da câmera. Isso aqui pode ser muito útil em renderização de arquitetura. Nessa minha renderização aqui mesmo, que você vai ver, vai ser o Motion Blur ativado de modo que ele dá um Motion Blur no carro e o carro tem um desfoque de movimento. Isso torna muito mais natural porque é assim que nós vemos o movimento, né? Nós vemos ele borradinho quando ele não está focado e tal. Então, deixa muito mais legal aqui quando você tem esse desfoque e você demonstra que o movimento está ocorrendo. É uma ferramenta de comunicação. Também é interessante deixar o Motion Blur ligado nessas condições, porque você vai ver que ele ligado, mesmo que de leve, vai entregar muito mais o movimento dessas folhinhas aqui. Por exemplo, nessa animação eu tenho folhas, né, voando, e essas folhas, elas têm Motion Blur, sim, só que elas se movem um pouquinho mais devagar, mas é aquele tempero que traz uma sensação muito mais legal de ênfase e muito mais legal de realismo para a tua cena. Agora a gente vai falar de Depth of Field. O Depth of Field é bem simples aqui dentro do Blender. Basicamente, você precisa apenas ter a tua câmera selecionada. Então a gente vai selecionar a nossa câmera aqui enquanto o Blender processa a renderização. E aqui dentro das opções de câmera, você vai vir aqui na opção Depth of Field. Se essa opção estiver desligada, tudo da tua cena vai estar em foco perfeito. Você vai ver que um objeto como esse daqui, que está perto da câmera, vai ter o mesmo nível de foco que um objeto como esse daqui, que está longe da câmera. Isso não é 100% realista, tá? Mas depende do seu objetivo. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui nas nossas opções de câmera, você pode ligar o seu Depth of Field e você tem aqui um Focus Object. Eu vou remover isso daqui por enquanto e vou mostrar para você que no primeiro momento ele dá para a gente aqui uma distância focal, para você focar em um objeto em uma certa distância. A distância padrão é 10 metros. Então você já vai ver que esse objeto aqui que está mais perto da câmera já está mais borrado e desfocado em relação ao objeto que está mais longe, cerca de 10 metros da nossa câmera. Só que, de modo geral, isso não é muito legal para controlar. Dentro do Blender, a gente tem a opção de setar o foco exatamente onde a gente quer. Nesse caso daqui, ele está setando o foco meio que por aqui, né? O que não é muito bem o nosso objetivo. Olha só como essa parte aqui está focada. Está bem melhor. O que a gente quer é escolher o objeto do nosso foco. Então você pode clicar aqui nesse conta-gotas e selecionar o objeto de foco. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a Suzane. Aqui a gente vai ter a nossa opção de f-stop. O nosso f-stop é assim, quanto menor o f-stop aqui no Blender, mais desfoque ele vai ter aqui no fundo. E você consegue ver que isso é uma ferramenta que pode me dar muita ênfase, pois agora eu estou focando no macaquinho e desfocando todo o resto. Quanto maior o f-stop, menos desfoque de fundo você terá. E com isso, você vai ter aqui uma ênfase no macaquinho e todo o resto desfocado. E para trocar o foco é muito simples, é só você tirar ele daqui, clicando no X, pegar o seu conta-gotas e selecionar o seu objeto de foco. E no meu caso, vai ser essa estátua aqui na frente. E eu não quero ter um desfoque tão intenso aqui na parte frontal,
Então eu posso vir aqui nos meus f-stops e aumentar isso aqui para 8, por exemplo, para ter uma cena um pouco mais focada. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar agora aqui sobre exposição. Bom, o triângulo da fotografia ele é baseado na exposição, na quantidade de luz que está entrando dentro da tua câmera. E tem vários elementos ali que estão modificando o quanto de luz está entrando. Aqui dentro do Blender a gente não tem esse problema, porque a câmera do Blender é digital. Entretanto, a gente tem aqui uma aba chamada Color Management, que fica aqui na parte de renderização. Essa aba aqui, ela é responsável por isso daqui, a exposição. Eu vou deixar aqui o nosso look em None, só para deixar a imagem mais lavada no primeiro momento, e vou reduzir a nossa exposição para a exposição que ele já deixa por padrão, que é 0. Olha só como a imagem está escura. Se nós fôssemos falar de fotografia, nós teríamos que mexer no triângulo da exposição, no ISO, nos f-stop, etc, etc. Como a gente está dentro de um software de renderização, isso não é necessário. A gente pode simplesmente vir aqui e aumentar a exposição. Entretanto, fazer isso aqui no olhômetro pode nos dar esse resultado, o que a gente chama de estourado. A nossa cena está estourada ou clipando. Para remover isso daqui, saber exatamente o que você está fazendo, você pode fazer o seguinte. Tudo que você precisa fazer é clicar aqui nesse View Transform e modificar ele para False Color. Dessa maneira, o Blender vai mostrar para você, nesse espectro entre azul e vermelho, o que está mais exposto ou menos exposto. Nesse caso, o que está chegando no vermelho e que pode ir até o branco é o que está mais exposto. Se ficou branco é porque está clipado, ou seja, a gente perdeu completamente a informação daquela cor. Olha só como que fica isso daqui normal. Nem dá para enxergar mais a diferença entre as paredes. Então o que a gente precisa fazer é colocar isso aqui em False Color e encontrar um sweet spot, digamos assim, algo que deixe a exposição mais bonitinha. No meu caso, eu vou tentar deixar poucos pontinhos ali vermelhinhos, colocando a minha exposição em 3, para eu ter alguns highlights, porque eu também não quero que minha exposição seja completamente blend e sem graça. Se a gente voltar aqui e colocar em Filmic, você vai ver que a gente tem uma cena muito mais fácil de ler. E se eu mudar o meu look aqui para High Contrast, as coisas ficam muito mais legais ainda. Você pode deixar a sua exposição ainda maior se você quiser, mas sempre tomando cuidado para você não clipar, não estourar demais. Tenha certeza de que você está fazendo uma imagem que faz você se sentir bem, uma imagem que é visualmente agradável. Agora que você sabe como que câmeras funcionam no mundo real e dentro do Blender, você tem as ferramentas para criar renderizações de arquitetura incríveis. Mas você sabe exatamente o que é Archviz? Clica nesse vídeo daqui que eu te explico melhor.